A Bíblia vai dizer que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu costumo dizer que nós não temos poder para convencer as pessoas, né? Você já tentou mudar alguém, convencer, argumentar, persuadir, né? E você gastou tempo da sua vida, dias de conversa, e a pessoa ouviu e não mudou nada. Parece, e às vezes a gente que trabalha com discipulado, com aconselhamento, às vezes você está aconselhando a pessoa, e você está usando ali toda a sua experiência, aquilo que você está enxergando, e você fala, e a pessoa diz aham, e na fala que ela diz na sequência, é como se ela não tivesse ouvido nada do que você falou. Aí você falou, meu Deus, me ajuda. Aí você diz assim, não adianta ficar falando, nós temos que orar. Nós temos que orar para que o Espírito Santo convença. Nós temos que orar para que o Espírito Santo mude. Tem coisas que vale mais você dobrar o teu joelho, né? Ali tem a esposa orando pelo esposo, né? E às vezes quer convencer na palavra, né? E quer brigar. Às vezes vale mais você trancar a porta do teu quarto, dobrar o seu joelho no altar, colocar a vida dele e falar, Senhor, abre os olhos espirituais, abre o entendimento dele, para que ele veja, para que ele mude, para que ele seja transformado, né? Agora, quem convence é o Espírito Santo. Agora, nós podemos orar para que o Espírito Santo convença. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nós podemos orar para que o Espírito Santo vá lá e faça o que você não pode fazer, para que o Espírito Santo abra o entendimento, tire a escama dos olhos, tire a cegueira. Agora, Deus vai fazer isso de alguma maneira. Vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo Paulo, ele estava cego. Sabe o que ele fazia? Ele perseguia a igreja. Ele perseguia a igreja primitiva, os primeiros cristãos. E quando ele está indo no caminho de Damasco, com autorização, uma carta que autorizava ele a prender cristãos, a matar cristãos. Quando ele está indo ali naquele caminho, achando que aquilo era certo, porque muitas coisas na nossa vida a gente faz errado, achando que está certo, esse que é o problema. Se Deus não abrir os teus olhos, os meus olhos, a gente continua agindo com convicção, erradamente, indo para o inferno. Jesus vai dizer assim para Paulo, para Saulo, né? Como é chamado ali no princípio, ele diz assim, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que quer dizer isso? O que você está fazendo está te machucando. O que você está fazendo, você acha que está perseguindo os cristãos, você acha que você está maltratando os cristãos, você está fazendo um mal contra você mesmo, porque ele, ao lutar contra um cristão, Saulo estava lutando contra o próprio Deus. Ele disse, você está se matando. É duro para você o que você está fazendo. E a maneira que Jesus, por meio do Espírito, porque Jesus não estava mais em carne, sim ou não, queridos? Mas ele aparece, ele se manifesta a Saulo por meio do Espírito. Naquela visão, naquela voz que Saulo ouve. E Saulo cai prostrado aos pés, como a luz muito forte vem, ele fica cego. Então é um encontro, é um impacto. Porque só tinha um jeito de parar esse homem, de parar um caminho de morte, de parar um caminho de pecado, um caminho que ia fazer com que Saulo fosse para o inferno. Então a maneira que Jesus se encontra com Saulo é vindo de encontro, batendo, né, para salvar ele. Foi a maneira de Jesus convencer a Saulo. Foi a maneira do Espírito de Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele passa a convencer Saulo de que aquele caminho que ele andava era o caminho errado. Tem pessoas que o Espírito Santo fala, e ela ouve. É assim, não posso mais fazer isso. Você está orando na sua casa, ou você vem num culto, o Espírito Santo está falando agora mesmo. Algumas pessoas estão ouvindo, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E você vai embora daqui, você aplica o que ouviu e muda. Tem pessoas que ouvem, e elas muitas vezes até identificam o que é para ela, mas se fazem de surda. Não é assim? E diz assim, acho que essa palavra é para o irmãozinho que não veio no culto, ou essa palavra é para o irmão do lado ali.
Eu quero dizer, primeiro, essa palavra é para mim, mas essa palavra também é para você. Quero ouvir um amém? Amém. Mas muita gente sai desse lugar, depois de ter ouvido a palavra, depois do Espírito ter batido na porta, ela fecha a porta, e ela sai daqui e continua a viver do mesmo jeito. Impressionante, como pastor a gente consegue identificar as pessoas que estão ouvindo as palavras, estão aplicando, e como pastor a gente vê um resultado prático na vida dessas pessoas. E como é rápido quando você obedece. Em um mês muita coisa acontece, em 6 meses a pessoa ultrapassa a gente que está há 10 anos na igreja, querido, e que não aplica a palavra. Então que nós possamos aplicar a palavra. Quero ouvir um amém? Amém. Vamos aplicar. Agora, quando a pessoa sai daqui e não aplica, e continua vivendo, continua recalcitrando contra os aguilhões, foi difícil falar. Sabe o que acontece? Jesus vai ter que falar mais alto. E às vezes, Jesus vai ter que derrubar alguns. Por quê? Jesus é mau? Jesus derrubou Saulo porque Jesus é bom. Porque se Jesus não derrubasse Saulo, Saulo ia morrer. Sabe, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai obedecer a voz de Deus, aquilo que Ele tem falado, porque Ele fala no íntimo. Enquanto nós estamos aqui ouvindo uma palavra, Deus está falando com o irmão ali de um jeito e levando ele a pensamento. O Espírito Santo está levando você a situações que você precisa corrigir. O outro lá já está aplicando de outro jeito, porque o Espírito Santo fala de várias maneiras. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Só que nós precisamos ouvir, e não é só aqui, no momento da palavra, no teu dia a dia o Espírito Santo está presente com você, lá no teu trabalho, quando você fala assim, não dá nada, eu vou fazer isso. Vem aquela vozinha lá, você diz assim, isso não é de Deus. Isso não edifica. Isso não convém. Isso vai te machucar, isso vai dar legalidade para o inimigo agir na sua casa. Para o ladrão, né, que está esperando uma brecha, uma oportunidade, que está bramando como um leão ao derredor, ele vai ter a oportunidade de tocar, de dar uma unhada aí, né? Então não faça isso. Então, ou nós vamos ouvir de um jeito, como uma voz, porque a Bíblia vai dizer que a voz de Deus é mansa e é suave. Mas em outros textos a Bíblia vai dizer que a voz de Deus é poderosa como voz de trovão. Né?